O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ele pediu mais uma vez ao Ocidente que a Ucrânia entre na OTAN, Aliança Militar Ocidental. Mas alguns países estão se opondo para que isso aconteça de forma mais ágil. Então vamos conversar ao vivo com o jornalista Luiz Kawaguchi, do jornal Gazeta do Povo, a quem eu agradeço demais pela participação. Kawaguchi, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Conta para a nossa audiência qual o motivo dessa resistência de alguns países, hein? Boa noite, Daniel. Boa noite, telespectadores. Já é uma briga. Na verdade, antes daquela primeira invasão da Rússia à Ucrânia em 2014, foi uma invasão que não teve tanta violência no início, quando a Rússia tomou a península da Crimeia, depois teve guerrilheiros russos, que nem se denominavam como russos, eles tomaram ali o leste da região de Donbass, já tinha essa briga. Por quê? Porque a Ucrânia ela sempre quis, desde que ela se separou oficialmente da então União Soviética, diversos países também se separaram quando caiu a chamada Cortina de Ferro, a Ucrânia começou a buscar a entrar na OTAN e também na União Europeia. Então, para se ter uma ideia, quando o presidente Volodymyr Zelensky assumiu o mandato dele, isso antes da guerra começar, já estava na Constituição ucraniana a obrigação da Ucrânia tentar entrar na OTAN e tentar entrar na União Europeia. Mas tem mais de 10 anos que a União Europeia e principalmente a OTAN estão postergando essa entrada da Ucrânia. Agora, o argumento é que a Ucrânia está em guerra, então não poderia entrar nesse momento, porque se entrasse, poderia acionar o artigo 5º da OTAN, que uma agressão contra um país é uma agressão contra todos os outros países da OTAN. Então, esse debate aconteceu hoje na Moldávia, que é um país ali que faz fronteira com a Ucrânia, um país bem pequenininho, onde teve uma reunião da Comunidade Política Europeia. E o presidente Zelensky jogou de novo essa ideia, olha, eu quero mecanismos que coloquem a Ucrânia mais rápido dentro da OTAN. Porque já houve aí até uma promessa que depois que acabar a guerra, a Ucrânia pode ser assimilada, pode ser aí integrada à OTAN. Aí os países que estão ali próximos, a Polônia, os países bálticos principalmente, a Polônia, eles falaram, não, vamos dar um jeito da Ucrânia entrar rapidamente na nossa aliança militar. Por quê? Porque todos esses países aí que conseguiram praticamente se livrar da União Soviética, eles tinham muito medo de voltar a serem invadidos. Todos eles, Polônia, países bálticos, Romênia, então eles têm aí uma vontade muito grande de entrar nesse guarda-chuva de proteção que é a OTAN, é a aliança liderada pelos Estados Unidos, para não sofrer novas invasões. Durante esse período de espera da Ucrânia, ela já sofreu 2 invasões, essa que a gente está vendo é a segunda. Só que, apesar dos países ali vizinhos do leste, que estão ganhando cada vez mais importância dentro da União Europeia, exatamente porque estão ali na fronteira com a Rússia, eles apoiaram, teve países que não apoiaram, principalmente a Alemanha e os Estados Unidos. Por quê? Porque esses 2 países têm muito medo de que a Aliança Militar Ocidental seja trazida, seja envolvida numa guerra com a Rússia. Por enquanto está muito conveniente para esses 2 países, porque eles estão mandando muitas armas, eles estão gastando dinheiro, é verdade. A Alemanha teve os seus preços de energia aumentados muito, eles estão pagando um preço muito grande. Só que os cidadãos deles não estão morrendo. Então é conveniente para eles que essa guerra não se espalhe. Então por isso eles foram contrários, mas o presidente Zelensky continua pressionando e quanto mais aumentar a força dos países do leste europeu, vai ficar cada vez mais difícil a OTAN fazer vistas grossas e tentar enrolar e praticamente empurrar com a barriga essa entrada da Ucrânia. Eu acho importante também recapitular e lembrar a audiência da Jovem Pan News, porque Luiz Kawaguchi agora está em um escritório com uma imagem bonita, o Skyline, né, a Brasília de fundo, exatamente, mas Kawaguchi foi
por 2 vezes a Ucrânia nesse período de guerra, fez uma ampla cobertura, inclusive aqui pela Jovem Pan News, e acompanha de perto tudo o que acontece neste conflito. Agora, Kawaguchi, tem uma investigação da rede de TV britânica BBC mostrando que grandes empresas de tecnologia estão apagando registros da guerra na Ucrânia que poderiam, inclusive, ser usados como evidências de abusos de direitos humanos. Agora, por qual razão essas empresas, essas plataformas digitais conhecidas como Facebook, Instagram, estão adotando essa estratégia? Uma das respostas é medo de processos. A gente não está falando só do Brasil, a gente está falando do mundo inteiro. A gente tem 2 discussões aqui, direitos humanos e liberdade de expressão. Qual que é o caso? Muitas pessoas que moram na Ucrânia acabaram filmando diversas atrocidades que foram cometidas pela Rússia. Quando eu estava lá na Ucrânia, eu vi algumas delas, como por exemplo na cidade de Bucha, onde foram encontradas valas coletivas. Eu cheguei a Bucha um dia depois que as tropas russas tinham saído de lá e a gente encontrava corpos pelo chão de civis, da população civil. A gente encontrou aquela cidade completamente arrebentada e logo depois foram encontradas as covas coletivas onde centenas de civis foram jogados. E muitos desses civis, eles se arriscam para filmar com seus celulares crimes de guerra cometidos pela Rússia, como, por exemplo, pessoas executadas no meio da rua sem nenhum motivo. As pessoas filmam isso. As pessoas filmam também, por exemplo, quando caem mísseis na rua e matam aí dezenas de pessoas. Eu vi imagens horrorosas, o míssil caindo, as pessoas saem pegando fogo, é uma coisa terrível. Aí você discute, será que isso pode ser exibido na mídia social? A política oficial das controladoras, das big techs, aí o Facebook, o Twitter, é que eles, quando se trata de abusos de direitos humanos, eles deixam as imagens. Só que isso não acontece na prática, porque não é um ser humano que está lá escolhendo cada imagem. Tem uma inteligência artificial e essa inteligência artificial ela é calibrada de uma forma, qualquer imagem que tenha violência, ela é automaticamente cortada do feed de notícias. E aí você acaba cortando uma série de imagens que são denúncias. Às vezes tem pessoas que estão isoladas ali em cidades que estão dominadas pela Rússia, ele consegue filmar alguma coisa, faz o upload na mídia social, não tem outra forma que ele coloque aquilo ali a público e o robozinho lá da mídia social vai lá e apaga. Então você tem uma evidência de crime de guerra que é apagada. Por quê? Porque eles colocam essa inteligência artificial, elas têm uma espécie de um termômetro que qualquer coisa eles apagam. E o robô ele não consegue entender o que é uma agressão a direitos humanos e o que é uma cena explícita de violência que viola a política de privacidade. Mas por que é tão duro esse termômetro, esse robô? Por que ele é tão intolerante? Por quê? Porque assim como no Brasil, existe um problema de liberdade de expressão, não só nas ditaduras, mas em diversas democracias do mundo. Então, é uma coisa que a gente vê aqui no Brasil, por exemplo, aqui no Congresso, foi adiada e não foi votado, porque o governo ia perder o chamado PL das fake news. O que isso ia ocasionar na prática? Para não levar multa do governo, essas empresas iam tirar tudo quanto é tipo de conteúdo a rodo, de baseada, sem conseguir avaliar se aquilo, aqui não estou falando agora do Brasil, se aquilo era de fato um crime ou se era só uma opinião sendo expressada. Lá na Ucrânia a gente está vendo uma coisa parecida, não só na Ucrânia, por conta das big techs, dessas redes que estão presentes no mundo inteiro, elas ajustam esse termômetro, esse termômetro de corte, de uma forma que elimina tudo, elimina evidências de crime. A BBC fez uma pesquisa, pegou uma imagem que tinha sido gravada por uma dessas pessoas, gravada heroicamente no campo de batalha, ela recebeu por e-mail essa imagem e tentou colocar nas redes sociais. Em menos de 10 minutos, essas imagens tinham sido apagadas, aparentemente sem qualquer crivo humano ou avaliação mais minuciosa. O que a gente pode ver é que, por causa das big techs, a gente acaba perdendo muitas evidências que poderiam ser usadas para punir as pessoas responsáveis por esses crimes de guerra.
Sem dúvida alguma, isso é preocupante e certamente vai reacender a discussão sobre esses limites, né? Dá para considerar isso como censura ou não? E, na verdade, uma autocensura, né? Já que são dispositivos eletrônicos gerados a partir de inteligência artificial para não permitir o upload ou a publicação dessas imagens que poderiam servir, como você bem disse, para subsidiar julgamentos sobre eventuais crimes de guerra. Agora, é uma discussão sobre liberdade, né? Isso que o telespectador tem que entender. A gente está lutando, não só na Ucrânia, aqui no Brasil, a gente está lutando pela nossa liberdade, de poder ter opinião, de poder expressar isso que está em jogo, gente. Exatamente, muito bem observado. Agora, Kawaguchi, tem um outro destaque aqui para você comentar e também se aprofundar, porque tem uma organização não governamental, né, Centro de Liberdades Civis, inclusive vencedora de um prêmio Nobel. Ela descobriu que 27% dos abrigos antiaéreos da capital Kiev, na Ucrânia, estão fechados ou desapareceram. O que poderia explicar esse cenário, hein, Kawaguchi? Isso é estarrecedor. Por que as pessoas estão falando nisso hoje, Daniel? Porque teve um ataque aí na noite passada de mísseis lá na capital Kiev e duas mulheres e uma criança, uma garota, elas saíram correndo do prédio delas no meio da noite e foram entrar dentro de um abrigo que ficava dentro de um hospital. Só que a porta estava trancada e elas ficaram ali do lado de fora tentando entrar. Um dos mísseis foi abatido naquela região e os estilhaços desse míssil caiu exatamente em cima delas, ali na frente do abrigo trancado, e as três morreram. Isso causou um choque, causou estarrecimento ali na capital Kiev, a ponto do prefeito lá, do Vitaly Klitschko, ele querer demitir o responsável ali, como se fosse um subprefeito, um prefeito local, e substituí-lo imediatamente. E aí o que aconteceu? Essa organização descobriu que 27% de todos os abrigos, eles fizeram uma amostragem, é claro, mas eles ou não encontraram esses abrigos ou eles estavam trancados. Então, como que é? Lá você tem diversos tipos de abrigos. Alguns foram construídos ainda na época soviética, quando a União Soviética achava que ia entrar em guerra com o Ocidente, então tinham abrigos formais ali, com banheiros, com água, com eletricidade, que as pessoas iam para dentro desses abrigos. Só que, com o fim da União Soviética, as pessoas começaram a se apossar desse patrimônio público, então teve até um caso que ficou famoso, um cara fez um estúdio de música dentro do abrigo e trancou, ficou para ele. Aí, na hora que começou a cair os mísseis, ninguém conseguia entrar. As pessoas arrombaram essa porta e depois conseguiram entrar. Mas você tem muitos abrigos privados, no porão de prédios, em escolas. Às vezes as escolas estão falando que só os alunos podem entrar. Então, isso está sendo um grande problema. As pessoas não estão sabendo para onde correr. Eu, quando estava lá em Kiev, em Odessa, ali também em diversas cidades ali da Ucrânia, esses abrigos eles eram muito improvisados, não tinha abrigo oficial para todo mundo. Então você ia ou para uma estação de metrô, ou você ia para um porão embaixo dos prédios, e lá você não tinha eletricidade, você não tinha água, e às vezes você tem que ficar 12 horas, 24 horas num abrigo desses, assim, bem no comecinho da guerra, né? As pessoas passavam um dia, saíam só para pegar comida do lado de fora, era uma situação terrível. Então, a gente vê aí as pessoas acabam normalizando a guerra e fazem um absurdo como esse, que é deixar um abrigo trancado. Depois que eles viram que as tropas russas saíram de perto da capital Kiev, eles começaram a retomar mais ou menos a vida normal e se apossaram de novo desses bens que eram públicos. E aí essas pessoas morreram. Então, acho que deve haver uma grande revisão dessa política agora, e os abrigos antiaéreos vão voltar a ser abrigos. O telespectador pode estar pensando que é uma coisa superficial, uma coisa corriqueira, mas eu vou dizer, quando os mísseis começam a cair, o abrigo se torna a coisa mais importante da sua vida. Você quer achar um a qualquer custo. Isso é o desespero da guerra. Pois é, Luiz Kawaguchi esteve por lá e tem propriedade para fazer essas observações. Kawaguchi, muito obrigado por sua participação, pelas informações. Grande abraço a você, boa noite e até a próxima. Uma honra, Daniel. Um abraço.